Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Aline, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu gravava vídeos quando eu morava no Brasil, vocês podem visitar o meu canal aqui. E depois que eu me mudei para Portugal, eu acho que eu subi um ou dois vídeos só e coisa muito aleatória, assim. Porque basicamente a minha vida ela mudou muito desde quando eu saí do Brasil. E eu acho que isso acontece com toda a gente que sai do Brasil e não tem como a gente pensar que vai ser igual a nossa vida em um país completamente diferente, com cultura diferente, com estilo de vida diferente, um modo de organização de vida de trabalho completamente diferente. Então, é sobre isso esse vídeo, então, bora lá. Bom, como vocês viram no título desse vídeo, eu vou focar mais na parte de trabalho e essas coisas. Mas eu quero ir mostrando para vocês a minha visão um pouco sobre o imigrar em si, sabe? A parte do imigrar. E vou mostrar para vocês agora essa nova fase da minha vida que eu estou novamente desempregada em Portugal. Vamos lá. De formação no Brasil, eu sou enfermeira. Trabalhei por quase 5 anos, se eu não me engano, de 2019 a 2024. Formei, então, em 2019 e foi uma época em que foi muito fácil de arrumar trabalho, eu acredito, até porque logo em seguida já tivemos a pandemia do Covid, então eu não fiquei desempregada no Brasil depois de formada. Fiquei, eu acho que meses, questão de meses. Mas aí também eu estava organizando a minha vida depois de ter terminado a faculdade, né? E pronto, já não senti muito essa questão do desemprego. Então, a minha visão do Brasil é de uma pessoa que não teve dificuldades para arrumar trabalho. Formei em 2019, em 2019 mesmo eu comecei a trabalhar como enfermeira, fui para assistência. Eu nunca quis muito a questão de hospital e etc., mas quando a gente forma, a gente está ali para o que deve e é, então eu acabei indo para atenção terciária, que não era o meu foco desde o início da faculdade, e fui para o hospital. Fiz UPA também, unidade de pronto atendimento, e aí, posteriormente a isso, quer dizer, paralelo a isso, né, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando nesse primeiro trabalho, eu fiz uma pós-graduação em enfermagem do trabalho, que é uma área que eu já tinha feito um estágio não remunerado, e eu decidi ir para essa área, até porque eu já não estava muito satisfeita com a questão de fazer plantão, essas coisas da vida da enfermagem assistencial. Bom, então basicamente eu formei em 2019, em 2019 mesmo eu comecei essa pós-graduação em enfermagem do trabalho e depois iniciei como enfermeira assistencial no ano da de pronto atendimento também. E logo em seguida, quando eu pedi demissão, no mesmo dia eu consegui uma vaga como enfermeira do trabalho. Foi uma coisa assim, enfim, muito, acho que foi de Deus mesmo. E aí eu fiquei um tempo como enfermeira do trabalho. E tem uma época da minha vida que eu tava meio cansada de tudo aquilo. Eu falo que a gente passa por algumas crises na nossa vida, que se a gente não souber como manejar isso, a gente vai criando outras microcrises até depois criar uma crise ainda maior, que eu acho que é o que eu tô passando agora, para ser sincera. Então, quando eu tive essa primeira crise, assim, de achar que não estava bom as coisas no Brasil e do jeito que eu estava vivendo, eu morava sozinha na época, minha mãe já tinha vindo para Portugal no ano que eu me formei, eu decidi vir para Portugal. E nessa decisão, uma das coisas que eu não considerei é que, quer dizer, eu cheguei a pensar sobre isso, mas pronto, eu já estava insatisfeita com aquilo que eu estava vivendo por motivos pessoais, e aí eu falei, não, vou para onde minha mãe está e acabo trabalhando com outras coisas, porque eu sabia que aqui o meu diploma não era válido. E pronto, vim para Portugal então em 2024, em janeiro de 2024. Quando eu cheguei aqui, eu já vinha, eu acho que é aquela questão, não adianta você fugir dos seus problemas, porque os seus problemas eles vão com você, onde você for, você precisa resolver os seus problemas. Gravem isso. Então eu estava passando por uma questão psicológica já no meu país, né? Já estava com algumas crises de ansiedade, etc. E eu vim buscar um refúgio meio que aqui, minha mãe estava aqui, minha mãe é muito meu porto seguro. Mas eu já sou uma adulta. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha as responsabilidades de adulta, tinha essas coisas todas para fazer, e eu fiquei desempregada logo quando eu cheguei. Eu não vim com visto, né? É um erro que a gente comete quando a gente vai imigrar é não considerar imigrar das coisas certinhas. Porque quanto mais certo você vir, mais fácil vai se tornar a sua caminhada. Depois eu posso fazer outro vídeo sobre como eu consegui o meu documento aqui em Portugal e etc. Mas aí já é um outro assunto.
vamos voltar para o foco principal do vídeo, que é a área de trabalho. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei de janeiro até maio desempregada. Então, se a minha mãe não tivesse aqui, eu teria passado por um sufoco financeiro muito, muito grande e não sei, eu acho que eu teria voltado para o Brasil naquele mesmo ano, porque teria sido muito complicado. Mas graças a Deus eu tinha esse refúgio aqui, minha mãe já vive aqui há bastante tempo, então ela, né, tem a casa e tudo, é arrendada, mas pronto, a gente vive nessa mesma casa até hoje. É, e eu fiquei aqui acho que cerca de 3 ou 4 meses sem trabalho nenhum, sem fazer nada, gente. Eu vim numa época muito ruim, que foi no inverno, então eu mandava o currículo e ninguém me contactava e pronto. Eu pensei, não, não vai dar certo mesmo. Eu vou enlouquecer, assim, porque vai chegando um momento que você vai ficando tão desesperado que você pensa, ou eu vou voltar para o Brasil, vou ter que reiniciar, mas aí vou reiniciar de um outro patamar, porque eu já desfiz do apartamento que eu morava, eu desfiz as minhas coisas, então, pronto, voltar não era meio que uma opção, meio que a melhor opção naquele momento na minha cabeça, então decidi ficar. E aí, quando foi em maio de 2019, desculpa, em maio de 2024, eu consegui meu primeiro trabalho aqui, que foi numa área que eu nunca pensei em trabalhar, que foi em restaurante imigrante, né? Então, foi na restauração, eu fui trabalhar em um restaurante do McDonald's, mas foi bem legal porque, além de ter sido tipo assim, nossa, graças a Deus eu consegui meu primeiro trabalho. Era um trabalho part-time, né? Que no caso é meio período, mas eu fazia bastante horas assim, então deu para tirar um valor ok. E pronto. Conheci novas pessoas. O McDonald's, ele tem um ambiente muito jovial, assim, então eu conheci muitos, muitos jovens, muitas pessoas da minha idade. Inclusive, algumas amigas que eu tenho aqui hoje são da época do McDonald's. E pronto. Mas guardem que eu sou enfermeira, né? E fiquei no McDonald's, mas não era uma área em que eu me sinto completamente confortável. Primeiro que eu não conheço nada de restauração. E aí eu tentava ficar mais no atendimento ao cliente, mas algumas vezes eu ia para a cozinha para montagem dos alimentos e tal, e cozinha não é a minha praia, assim. Mas pronto, fiquei um tempo e posteriormente a isso a minha mãe trabalha em um lar de idoso e surgiu uma vaga e era uma vaga imediata. Então, eu saí direto do McDonald's para um lar de idosos, que aí já é uma área que eu conheço, né? Já é uma área em que é, eu tenho uma certa familiaridade. Por mais que as coisas sejam diferentes, porque a organização do modo de trabalho deles aqui é muito diferente da nossa, pronto, eu estava na área da saúde, então eu estava numa coisa que eu conhecia e sabia fazer. Mas vocês lembram lá do início do vídeo que eu falei que eu estava no Brasil, formei como enfermeira, mas não gostava da área assistencial. Até por isso eu fiz uma formação, uma pós-graduação em uma área em que a assistência direta, ela não é o foco, né? Então eu trabalhava com a prevenção de doenças, trabalhava com a prevenção de acidentes e etc. Então eu fugi mesmo da assistência direta, porque realmente eu acho que cada pessoa, mesmo que ela escolha uma profissão, e depois também eu posso fazer um vídeo sobre a escolha da profissão, é muita coisa, gente, sobre a escolha da profissão, que eu acho que às vezes a gente se precipita, porque a gente escolhe a nossa profissão muito novo. Então, às vezes, tem algumas coisas na sua profissão que você não vai se identificar. E eu não me identifico com a área da assistência direta, com a área de plantões, essas coisas muito rotativas, assim, porque eu sou uma pessoa que gosta de rotina. Mas eu estava aqui, vim e falei que ia fazer o que aparecesse, né? Então, se você está vendo esse vídeo pensando em migrar, será que você quer mesmo fazer aquilo que aparecer? Porque às vezes o que vai aparecer não é nada daquilo que você está imaginando, porque a gente sempre imagina o melhor cenário, a nossa mente, ela tende a imaginar o melhor cenário. Então, bom, saí do McDonald's, fui direto para esse lar de idosos, e nesse lar, eu fui confrontada com muitas coisas. Primeiro que, como enfermeira, eu tenho um conhecimento. Então, os ajudantes de lares do meu trabalho, a formação delas, basicamente, a maioria é ajudante de lar de idosos mesmo, já é voltado a isso. E a minha mãe nem tem a formação, então tudo que ela aprendeu foi ali já no trabalho mesmo. E às vezes as coisas são feitas de maneiras com as quais eu não concordo, com as quais eu acho que até por ter esse conhecimento já na área da saúde, isso fica martelando na minha cabeça. Então, é uma coisa que a gente não está acostumado no Brasil, pelo menos nos locais que eu trabalhei e a minha visão que eu tenho, é com essa, como que eu vou dizer? Aqui eles chamam de polivalência,
sabe? Que é você atender vários setores no seu trabalho ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estou no cuidado com o idoso, eu estou ajudando na limpeza, eu estou ajudando na copa, eu estou servindo esse idoso, eu estou levando esse idoso à casa de banho. Então, assim, é uma mistura grande. Em parte, às vezes eu não concordo, porque, pronto, eu não concordo com uma pessoa que está ali no cuidado direto, né, de higiene do idoso, ele vai servir o lanche para ele no mesmo tempo, enfim. E aí eu fiquei nesse trabalho que, assim, graças a Deus, foi um trabalho que supriu as minhas necessidades essas de imigrante nesse momento. Então, eu tirei meu documento, depois fiz uma viagem já para o Brasil, trabalhando ali, eles me deram uma licença. Então, não é de todo ruim, mas o que eu quero focar aqui para vocês nesse vídeo é que muitas vezes quando a gente migra, a gente não tem noção do que a gente vai enfrentar e das coisas das quais a gente vai ter que se submeter para conseguir manter mais ou menos o nosso estilo de vida, ou pelo menos você conseguir ser uma pessoa funcional que paga suas contas, que é o meu foco. Né? Então, quando eu imigrei do Brasil, eu já vinha com essa visão de mercado de trabalho que, assim, antes de ser enfermeira, eu era muito nova. Eu comecei a minha faculdade com 18 anos, então todas as minhas experiências não tinham sido trabalho a tempo inteiro, assim, basicamente. Na época da faculdade, eu cheguei a trabalhar em alguns serviços. Eu trabalhei em call center, se eu não me engano, durante 2 meses e saí também rapidamente, não quis aquilo. Depois eu já entrei na área da enfermagem, que eu fiz um estágio remunerado, né? Ou seja, não era ligado direto à minha faculdade, ao meu curso, mas era pelo meu curso. Então, era um estágio não obrigatório que eu recebia para fazer ele. Depois eu já fui para o mercado de trabalho e já consegui a minha vaga como enfermeira, e depois já consegui como enfermeira do trabalho. Então, eu estava muito com isso na mente. Então, eu era uma pessoa que tinha entrado na vida adulta e depois consegui a minha profissão, e por mais que com muitas coisas eu não me identificasse, eu fui ali conseguindo me organizar para que no Brasil eu trabalhasse com uma coisa que eu tivesse pelo menos algum tipo de afinidade. Então, ou seja, eu consegui um trabalho que eu trabalhava de forma administrativa, na maior parte do tempo. Quando eu tinha a parte mais prática, era a questão de vacinação dos colaboradores, alguma coisa ou outra. Mas a maior parte do tempo eu ficava no escritório resolvendo coisas mesmo administrativas, que é uma parte também muito importante, né, da minha profissão, e que é a prevenção, né, de doenças. Então, ou seja, eu estava exercendo a minha profissão, só que de uma maneira mais confortável, eu trabalhava de segunda a sexta-feira, tinha sábado e domingo. Só que o ser humano é aquilo, o ser humano, muitas vezes, ele nunca está satisfeito com o que ele tem. A gente sempre tem essa mania de, quando a gente alcança aquilo que a gente quer buscar um novo, a gente acha que aquilo não está suficiente. E pronto, e também tem a questão do adoecimento mental, que é uma coisa muito presente no nosso país, e eu fui apanhada por isso durante a minha jornada. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, que eu tive essa dificuldade de arrumar trabalho, e que eu fui entrando em trabalhos, ou seja, meu primeiro trabalho foi na restauração, que eu não tinha contato nenhum. Depois, agora eu estou ainda cumprindo aviso nesse lado de idosos, que as coisas são organizadas de maneira diferente. Então, ok, eu fiquei durante esse tempo, sou grata por esse tempo que eu estive ali. Aprendi muitas coisas também, porque eu acho que a gente sempre tem tempo de aprender algumas coisas, né? Não importa o que você vai fazer, você sempre tem que tirar algum tipo de conhecimento daquela coisa, seja ele bom ou ruim. Então, aprendi muitas coisas também. Só que uma coisa que eu percebi é que eu preciso dar um tempo da área da saúde. E é uma coisa que eu vou tentar agora. Então, eu já saí do Brasil pensando, eu quero tirar um período sabático mesmo, eu quero fazer outras coisas, experimentar outras coisas. E aí, quando eu cheguei aqui, então eu fiquei esse tempo fora e depois logo eu voltei para a área da saúde, nesse lar de idosos. E é lógico que, agora como desempregada, porque quando eu decidi sair desse trabalho, eu já não estava me sentindo bem, então eu decidi sair, eu não tenho outro trabalho em vista, vou começar aqui com vocês uma maratona para conseguir trabalho. Quando eu vou mostrando para vocês como que é cada fase, até para vocês entenderem como que é o mercado de trabalho aqui em Portugal. E eu estou aberta para fazer novas coisas, né? Em paralelo a isso, estou fazendo alguns cursos, eu acho que a gente sempre tem que, ok, se você quer principalmente fazer uma mudança de carreira, mudança de área, você tem que se preparar para isso. E vou mostrar para vocês como é, mas eu estou enviando currículos para diversas vagas, em contextos completamente diferentes do que eu estou acostumada,
e vou enfrentar e ver o que que dá. Mas agora eu já tenho na minha mente aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero a longo prazo da minha vida e que eu preciso me adequar, sabe? Entender que eu sou uma pessoa adulta e que as coisas não vão ser fáceis o tempo todo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que colocar na nossa mente quando a gente é imigrante, e principalmente na fase adulta. Nem sempre as coisas vão estar do jeito que você quer. E aí você tem que ser ou forte para enfrentar uma mudança muito brusca, ou então você ter que colocar na sua cabeça, não, eu preciso de certo modo aceitar isso aqui até que alguma coisa melhor apareça, que é o caso do imigrante. Só que eu não fiz isso, então vou mostrar para vocês a minha jornada. Eu preciso conseguir trabalho de novo, então eu estou naquele mesmo limbo lá do início do vídeo que eu falei, de quando eu cheguei aqui e não tinha trabalho. Então eu voltei para esse patamar. Então, eu quis gravar esse vídeo até mesmo para registrar isso. Hoje nós estamos no dia 17 de fevereiro, 17 de abril. Gente, minha mente tá uma bagunça. Estamos no dia 17 de abril e eu vou mostrar para vocês quanto tempo vai levar para conseguir um outro trabalho aqui em Portugal. Depois eu mostro para vocês também a questão de currículo, de como que eu estou me organizando para poder procurar, né, esse novo trabalho, não sei em que, e como que eu estou me organizando também para poder depois ter uma outra, como que eu vou dizer, estar preparada para o mercado. Porque eu sei que esse trabalho que eu vou começar também provavelmente não é uma coisa que eu vou querer ficar por muito tempo. Então eu estou me preparando, aprendendo coisas novas, estudando, fazendo cursos. Inclusive aqui em Portugal tem muita oportunidade de você fazer curso de graça. Então eu estou aproveitando isso, estou fazendo alguns cursos e tentando me preparar. Então se você está pensando em vir para Portugal, e aí eu já falo para você se organizar o mais, como que eu vou dizer? Se organizem mesmo da melhor maneira possível para vir, porque a vida é completamente diferente. Venha com uma reserva financeira e venha sabendo que muitas vezes a profissão que você tem no seu país você não vai conseguir exercer aqui, pelo menos de imediato. Eu posso exercer minha profissão se eu fizer uma equivalência. Então, pelo menos de imediato, você não vai conseguir. Você tem que estar aberto para o mercado de trabalho, aberto a uma nova cultura, a um novo modo de organização de trabalho. E você tem que ter, principalmente, alguma estabilidade na questão de, tipo, se eu não conseguir trabalho nos primeiros meses, como que eu vou me manter? Entendeu? Eu tinha uma pessoa que me acolheu, é a minha mãe, então ela estava aqui por mim se eu precisasse. Mesmo assim, eu fiquei um tempo meio desesperada. Mas se bater esse desespero, você não tiver quem você recorrer, o caminho mais fácil que você vai achar é voltar. E pronto, muitas vezes a gente desfez do que a gente tem no nosso país para vir. Então tenha esse cuidado e esteja disposto mesmo. Ou você vem muito preparado na questão, já faça um curso de inglês, já faça, enfim, aprenda uma nova língua, faça outros tipos de cursos. Aí no Brasil, antes de vir, se prepare. Ou então aqui você vai ter que estar disposto a conhecer novas áreas que muitas vezes não vão estar dentro daquilo que você está acostumado. Mas tirando isso tudo, de enfermeira no Brasil para desempregada em Portugal, foi um pulo e eu tô de novo nessa questão. Então, vou mostrar para vocês, eu quero fazer mesmo, meio que documentar, sabe, esse processo de, ok, vou conseguir um novo trabalho. Mas eu tenho uma coisa muito importante que é a fé, eu tenho muita fé que tudo vai dar certo. Então, sempre que eu dou esses passos novos, eu vou pensando que, de certa forma, as coisas vão se organizar, que Deus está preparando uma coisa muito melhor, que Deus está sempre ali, que Ele vai me socorrer sempre que eu precisar. Então, isso me deixa mais tranquila. Então, é isso. Eu vou documentar para vocês. Fiquem comigo aqui para acompanhar essa minha jornada. Ah, e se vocês pensarem se eu pensei em voltar para a enfermagem, às vezes sim, às vezes não. E aí, a gente teria uma outra parte que eu teria que fazer equivalências. E aí é um processo bem diferente. Enfim, é isso. Um beijo. Fiquem comigo até os próximos vídeos. Vamos ver quanto tempo que eu vou demorar para conseguir outro trabalho aqui. Me acompanhe nessa jornada. Quando eu for fazer alguma entrevista, alguma coisa assim, eu vou mostrar para vocês. Mostrar como que é feito um currículo aqui também. E é uma jornada mesmo de volta ao mercado de trabalho. Beijos!